Olá, meus queridos ouvintes, eu vos cumprimento na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, eu creio ser da consciência de todos que o mundo vive a cada dia caminhando a passos largos para o abismo. São crimes hediondos, corrupção terrível no meio político. A família está enfrentando momentos difíceis numa tentativa de desacreditar esta sagrada instituição. Enfim, nós estamos vivendo um momento e isso vem em uma escalada terrível de uma sociedade que se esqueceu de Deus, que virou as costas para Deus, que relativizaram os valores. E isto é muito grave. Mas eu quero vos dizer que se você crê em Deus, ou se você não crê em Deus, se você virou as costas para Ele, ou de alguma forma você tem consciência da existência dele e que um dia ele virá julgar o mundo, qualquer que seja a sua forma de vida, isso não vai mudar absolutamente nada. Deus agirá de acordo com os seus propósitos. E nesse momento eu quero deixar uma palavra de reflexão para você. Quero baseá-la em Mateus capítulo 24, versículo 37 ao versículo 39, onde se lê: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus queridos ouvintes, a história do dilúvio é uma história conhecida de toda a humanidade no tempo e no espaço. Mas pelo menos um detalhe me chama a atenção. A Bíblia nos afirma que Noé passou um período de aproximadamente 120 anos construindo a arca. E durante esse período, ele anunciou à humanidade, aos seus contemporâneos, que Deus mandaria um dilúvio sobre a terra. No entanto, aquela sociedade não creram, aliás, zombaram do pregoeiro da justiça, o patriarca Noé. Jesus Cristo, no texto em que eu leio, ele disse que as coisas caminhavam para a mesma situação dos dias anteriores ao dilúvio. Ele disse que naqueles dias a única preocupação do ser humano era comer, beber, casar e dar-se em casamento. Era a preocupação da humanidade. Era com as coisas
do momento, sem olhar para o outro lado da realidade, sem imaginar no futuro da humanidade, sem pensar em Deus, sem procurar se comprometer com as verdades eternas, sem se preocupar em trilhar caminhos retos, caminhos que agradam ao Senhor. Esta era a preocupação do ser humano, viver de maneira despreocupada, comendo, bebendo, casando e dando em casamento. E ele diz, e nesta situação, o dilúvio pegou a todos despreocupado. E ele afirma que a vinda do Filho do Homem seria também da mesma forma. Ou seja, a sociedade continuava com estas preocupações com a vida passageira, com a vida do momento. Esqueceriam de Deus, esqueceriam dos valores fundamentais que regem uma sociedade. Até que o Filho do Homem surgisse, ia pegar a todos de maneira despreocupada. Mas eu quero lhes dizer nesta hora, é tempo de arrependimento, é tempo de olhar para os acontecimentos do mundo e mudar a sua atitude. O que significa a palavra arrependimento? Este vocábulo significa mudança de ideia, mudança de direção em relação a comportamento e vivência. E é o que Deus está convocando a humanidade. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É chegado o momento propício ao arrependimento, em que as pessoas precisam começar a preocupar-se que há um Deus que julgará esse mundo. Assim como ele prometeu que mandaria o dilúvio sobre a terra, caso não houvesse mudança, caso não houvesse arrependimento, ele mandaria o seu Filho novamente à terra para julgar e condenar esse mundo que está vivendo de forma nababesca. Meus queridos e muito diletos amigos, pense nisso. Jesus Cristo vai voltar a este mundo. Jesus Cristo virá uma segunda vez, não para ser crucificado, mas primeiramente para arrebatar sua igreja, para arrebatar aqueles que vivem de acordo com a sua palavra e para condenar o mundo que vive no pecado. Portanto, arrependei-vos e crede no Evangelho. Pense nisso e que o Senhor te abençoe. Quero te ver no céu.